Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Sim, tem spoiler. Eu me chamo Cris e hoje vamos falar sobre o filme Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida. O filme Lorax, ele é um filme de animação e ele foi lançado no ano de 2012. Ele foi lançado pela produtora Illumination. Ele é um filme baseado no livro do Dr. Seuss. Eu nunca ouvi falar desse livro, sinceramente, confesso que eu descobri há pouquíssimo tempo, nunca tinha ouvido falar antes, né? Descobri pouquíssimo tempo sobre esse livro. Eu não li esse livro, mas já vi esse filme dezenas de vezes. E eu escolhi esse filme para falar com vocês hoje porque é um filme assim muito interessante, é um filme muito legal. Ele é um filme assim que faz a gente pensar sobre várias coisas da vida adulta e da vida adulta no presente. Não só da vida adulta, né? Das coisas no geral, assim, do ser humano, desde da infância até a nossa vida adulta também, sobre o meio ambiente em si, nossas escolhas. Bom, então vamos começar com o filme. O filme começa com o garoto Ted, que ele mora numa cidade chamada Tedsville, ou Sneedville, alguma coisa assim, eu não sei como se pronunciar, acho que é Sneedville, alguma coisa assim nessa cidade. É uma cidade completamente artificial. Lá não existe uma árvore sequer que seja real, uma árvore que nasce da terra e tudo mais. Não existe nenhuma árvore assim. Até o ar que eles respiram são artificiais. E é uma cidade que ela é toda plastificada, toda 100% plastificada. Ela vive como se fosse uma cúpula, né? Essa cidade é uma cúpula, assim, no meio de um deserto praticamente, porque todas as cidades ali em volta, todas as árvores, tudo ali desapareceu. E esse menino, o Ted, ele vai conhecer a história do guardião da floresta, que é o Lorax. E ele vai conhecer através do Uma Vez Ildo. Uma Vez Ildo, ele é a única pessoa que mora fora dessa cidade. E para muitos ali, ele é uma lenda, como se não existisse. Mas ele realmente existe. E por que ele vai se interessar por essa história? Bom, ele vai se apaixonar, ele é um garotinho assim, né? Ele vai se apaixonar por uma menina um pouquinho mais velha ali que ele. E essa menina, ela é artista, ela pintar as paredes dos lugares e tudo mais. E ela diz que o sonho dela é ver uma árvore de verdade. Ela quer conhecer a trúfula, né? Que é uma árvore, eles chamam de trúfula. É uma árvore completamente especial ali. E ali naquele mundinho deles não existe isso. Aí ele vai ficar, nossa, e como que eu posso achar essa trúfula para impressionar? Ele vai conversar com a avó dele vai falar para ele, bom, existe, e se você quer achar, você tem que ir atrás do Uma Vez Ildo, que ele vai te contar o porquê não existe mais essas árvores. E esse Uma Vez Ildo mora fora da cidade. Ele vai fazer um buraco lá, um buraco não, ele tem uma porta na verdade, né, desse lugar, dessa cúpula, para poder ir para o mundo exterior. E quando ele vai ir para esse mundo exterior, ele vê que não tem nada lá, é tudo cinza, é escuro. E na cidade dele, as luzes são artificiais, né? A luz diz quando é dia, a luz diz quando é noite. E tem tudo assim, as árvores, as águas, tudo ali é artificial. E tem um homem chamado Senhor O'Hare. O'Hare, ele era um funcionário há muitos anos atrás de uma empresa de garrafas e tudo mais. E aí ele viu, como que eu posso ganhar dinheiro com isso? Ele resolveu vender o ar engarrafado. Sabe essas garrafas PET de água que a gente compra, aqueles galões grandões que a gente vende no supermercado? Ele resolveu fazer isso, só que com ar. Ele vende, a pessoa compra, nossa, que ar puro, e joga aquela garrafa assim, sabe? Ele vende isso, então ele enriquece muito. E ele é completamente contra as árvores, porque se tem árvores ali originais, árvores que são árvores reais, vão dar o oxigênio bom e o ar bom para respirar, não vai precisar comprar. Então ele tá assim, não pode ter, porque se tiver eu não vou ganhar mais dinheiro, certo? Certo. Então quando o Ted resolve sair lá daquela cúpula, daquela cidade, de Sneedville, ele vai enfrentar os desafios deles e vai chegar na casa do Uma Vez Ildo, que é a pessoa que ele precisa falar para poder ter a árvore. E aí, o Uma Vez Ildo vai querer falar para ele toda a história desde o início.
No início, jovem, adolescente, não quero saber, vamos direto ao ponto. E que ele falou, não, se você quer saber, você vai ter que ouvir. E para você ouvir, você vai ter que voltar aqui outro dia. Uma vez, Hildo, acho que ele não vai voltar. Mas ele acaba voltando, porque ele tá apaixonadinho, ele quer muito conhecer a história para encantar e para impressionar a menina que ele gosta. Então, uma vez Hildo vai contando para ele. Uma vez Hildo, ele era um rapaz muito sonhador, a história dele do início, e ele queria muito ser um empresário de sucesso. Sempre quis isso. Então, ele fazia vários inventos assim para conseguir ter algum retorno financeiro, ter sucesso. E ele não conseguia. A família dele é uma família hiper interesseira, tipo muito interesseira mesmo. E aí ele inventa, ele faz um tricô, um crochê, alguma coisa assim, e ele fala que aquilo ali é o que vai ser a solução, ele vai servir para tudo. Eu esqueci o nome do negócio que ele dá agora, mas ele vai servir para tudo. Ele vai ser um chapéu, ele vai ser uma corda, ele vai ser um cachecol, é um pedaço de pano, assim. E aí ele fala que vai fazer isso, que vai vender pra fora e que vai fazer sucesso. E a família dele não acredita. A família dele não tá nem aí pra ele. Aí ele vai sozinho pra fazer. Ele tenta vender isso, tenta vender e ninguém quer comprar. E aí ele encontra essa árvore lá, essa trúfula nessa floresta e quer arrancar. Ele arranca uma e fala, nossa, dá pra fazer, não sei o que. E nessa uma que ele arranca, nasce o Lorax. Ele nasce entre aspas, né? Ele sai de dentro da árvore, mas ele é um espírito muito antigo que vivia ali pra proteger, né? Ele é o guardião da floresta. Então, quando ele arrancou a trúfula do pé, o guardião apareceu pra falar, opa, tem alguma coisa errada. E esse guardião tentou de tudo para tirar ele de lá. Explicou que não pode, que tinha os bichinhos lá que precisavam da floresta, que era a morada, era a casa desses bichos e tudo mais. A princípio ele entendeu. Não vou tirar mais, não sei o que lá. E ele foi para fazer a última venda dele, tentativa, falou, eu não consegui, vou deixar para lá, vou procurar outra coisa para fazer. Só que nisso, que ele voltou lá e tava se dando bem com o pessoal, começou a vir um pessoal querendo comprar esse produto dele, esqueci o nome. Aí querendo comprar, então veio muita gente. Ele é um chapéu, uma corda, uma isso, aquilo. Aí ele falou, nossa, eu vou fazer sucesso, vou ganhar dinheiro, então eu preciso de ajuda. Aí veio a família dele pra ajudar, porque tudo interesseiro, ele tava ganhando dinheiro, então foram atrás dele. Lá nessa floresta, ele estava arrancando com pinça, estava arrancando só as folhas. Ele não estava cortando as árvores, estava arrancando só as folhas. Quando a família dele chegou e falou, olha, assim vai ser muito difícil, assim vai demorar muito, a gente precisa agilizar o processo. E aí o que ele fez? Cortou a árvore. Ele falou que não ia cortar? Falou que não ia cortar, mas ele cumpriu? Não cumpriu. E na cabeça dele ele não estava fazendo nada de errado. Aqui são algumas árvores aqui, alguns cortes ali, não vou fazer nada de errado pra ninguém. Só tô fazendo o que é bom pra mim. Tem essa musiquinha. Tem cheio de música desse filme, é muito legal. Mas não são um tipo de música chata, sabe? Nossa, que musical chato, só tem música. Não, músicas pontuais e falando sobre o processo daquilo ali. Meio que pra cortar um pouco, adiantar um pouco o filme, né? As cenas. E aí ele falou que eu tô falando o que é bom pra mim, não tô fazendo nada de errado. E aí eles foram cortando e não replantando. Então tem a crítica social aí. Já começa nesse ponto aí. O ponto de consumismo exagerado. Eles falam muito sobre isso, porque as pessoas estão consumindo, porque é uma novidade. Depois de deixar de ser novidade, não vai ter mais graça. E nesse consumo exagerado, eles não querem saber de onde está vindo, o que está acontecendo. Eles só querem saber que ele quer um produto. E ele, como um empresário, ele também só quer saber de dinheiro, ele só quer saber de vender. Então ele tá nem aí para quem ele vai prejudicar. Os bichinhos aqui depois resolve, não sei o que lá depois resolve. Então ele tá sempre nessa ânsia de querer mais, de vender mais, eu preciso de dinheiro. Então ele tá cortando as árvores e não tá pensando no futuro. Chega um ponto que não tem mais árvore, não tem mais trúfula, acabou tudo. O que acontece? Tem muita poluição, porque teve muitas fábricas para poder fazer tudo isso, então muita poluição, e não tem árvore. Então os animaizinhos ali daquela floresta, eles foram embora, eles foram atrás de comida, eles foram atrás de um ar para respirar, porque eles estavam morrendo, estavam passando mal, e não conseguiam respirar, eles estavam sem comer, então eles foram nisso.
E o Lorax o tempo todo tentou avisar pra ele, você não tá vendo o que tá acontecendo, olha o que tá acontecendo, as consequências, e ele não pensou. Depois que acabou completamente as árvores, a produção caiu, as pessoas deixaram de comprar porque surgiu outra coisa mais interessante, a família dele, tipo, abandonou ele. Não tem mais nada pra gente fazer aqui, né? A gente vai embora. E ele ficou sozinho, sem os amigos dele da floresta, naquele mundo ali insalubre, né? Sem ar pra respirar, um monte de coisa, um ar pesado, sem comida, sem árvore, essas coisas. O Lorax foi pro céu, assim, tipo um espírito, sabe? E aí falou, olha, a menos que alguém se importe de montão, então a menos que alguém se importe muito, nada vai mudar, não vai acontecer nada, sabe? Então ele ficou ali, nossa, o que eu fiz? Ele ficou com aquele peso na consciência, mas ele não conseguia mudar, ele não conseguia fazer mais nada, porque não estava mais na mão dele. Então ele ficou ali naquele cantinho dele, naquela casa ali onde o Ted vai encontrar com ele. Ele ficou preso ali, porque ele ficou com tanto remorso, ele não conseguiu sair dali para ir para lugar nenhum e virou o que virou. Então, aí nesse meio, criou, né, aquela cúpula ali, aquela cidade artificial. E uma vez Hilda começou, nossa, não tem o que fazer. Então a gente para pensar, para refletir um pouco. Ele era um jovem cheio de sonhos, meio inocente, mas ele queria crescer e não pensou nas consequências. Ele achou que, só o que eu tô fazendo não vai interferir em ninguém. E olha só o que aconteceu. Às vezes as pessoas falam assim, só a minha parte não vai fazer diferença, só um negócio aqui não vai fazer diferença. Mas faz, porque se você pensa assim, a outra pessoa pensa assim, eu penso assim, só somos 3 ou mais. Então somos todo mundo pensando que a parte não faz diferença e no final faz o quê? Uma diferença enorme, uma diferença gigantesca. Então cada pouquinho que uma pessoa puder fazer vai ser lá no futuro, tipo, muito grande as consequências. Porque tanto pro bem quanto pro mal. Porque se você faz alguma coisa hoje de bom, a outra pessoa faz uma coisa de bom, a outra faz uma coisa de bom, no futuro o resultado vai ser ótimo, excelente. Agora, eu vou jogar um papel de bala aqui. Andei. A pessoa vem de atrás, vou jogar um papel aqui que mais um, menos um, não vai fazer diferença. E todo mundo que passa fala a mesma coisa. Quantos bueiros não tem entupido por aí? Olha nosso mundo como está hoje em dia, né? O efeito estufa, a camada de ozônio, enchentes, incêndios e tudo mais. Todas essas catástrofes aí que são de forma direta, não vou nem falar indireta, de forma direta, consequência dos nossos atos. Nosso consumismo exagerado ou a nossa inconsequência de pensar, de não cuidar, tipo, depois eu faço, depois isso, depois aquilo. E o mundo tá pedindo socorro e a gente tá fechando os olhos e fingindo que nada tá acontecendo. Então é bom se refletir, esse filme é excelente para isso. É um filme muito, muito bom, sabe? Então se você não assistiu, assista, por favor. E se você já assistiu, reassista, mostre para outras pessoas, porque às vezes você assiste uma vez e acha que é filme de criança, acha que é filme bobo, mas não é. Se você parar para analisar, por isso que eu gosto de filme infantil, porque eu como adulta tenho uma outra visão. Quando criança eu assisto o filme, divertido, legal, e passa, né? Porque às vezes eu assisto muitas vezes filmes de infantil sozinha, coloca a criança lá e pronto, não explica para ela o que está acontecendo ali. E depois de adulto, que você revê os filmes, você pensa, nossa, tem um ponto ali que realmente pode ser importante. Então, sim, quando você for ver filme infantil, eu te aconselho a ver junto com a criança e explicar. Ou quando você colocar a sua criança para assistir um filme infantil, explique para ela ali o que está acontecendo, as consequências. E tem muitas lições bem bonitinhas. O Divertidamente é um exemplo disso, que às vezes a criança acha tudo colorido muito legal, mas você, adulto, sabe muito bem a consequência, né, da ansiedade, o que ela faz. Enfim, esse também é um filme bem assim, com bastante história para explicar, né, as consequências dos nossos atos, tanto coletivo quanto individuais. Esse é um filme assim muito rápido, ele tem 1h e pouquinho, 1h30, 1h40 de filme, é muito rápido, muito legal, então eu te aconselho que você assista se você não assistiu, e se você já assistiu, assista de novo com outro olhar, tem mensagens muito importantes. Deixa eu contar o final do filme, né, que acabei não contando o desfecho. Nisso que
o Lorax leva a plantinha, a última semente, sim, né? Deixa uma semente com ele lá. E fala, né? A menos que alguém se importe de montão, nada vai acontecer, nada vai mudar. Não vai ter nenhuma melhoria. E aí ele conta toda essa história pro Ted. Uma vez Hildo conta isso pro Ted, do jeito que aconteceu ali. E ele se importa muito, o Ted. E aí uma vez Hildo entrega pra ele a única semente, a última semente de tudo, de todas as árvores, de tudo. A última semente entrega pro Ted. E fala, você tem que plantar no meio da cidade. Quando o Ted leva essa semente pra casa, ele fala, nossa, eu tenho que plantar. Só que o senhor O'Hare, ele conhece, né, o Ted ali, tem várias câmeras e sabe que ele está atrás dessa semente e sabe que ele tem uma. Quando ele descobre, ele vai até a casa do Ted para buscar, né, sequestrar a semente e tudo mais. Tem uma perseguição ali, aí a avó dele protege ele, a mãe dele protege ele leva para casa da menina que ele tá afim, fala assim, temos que plantar no meio da cidade e tudo mais. E ele leva até o meio da cidade, chegando no meio da cidade até ele chegar lá, tem uma correria aqui, uma correria ali, uma cena assim bem emocionantezinha. E ele chega lá no meio da cidade. E aí ele fala, gente, a gente tem que plantar, não sei o quê, porque tem ar de graças, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. E aí o senhor O'Hare fala, gente, a árvore suja, a árvore que você tem aqui não suja. Mas não sei o que, não sei o que lá, mas isso e aquilo, que traz doenças, que tem não sei o que lá. E as pessoas param para pensar e falar, gente, pra que uma árvore de verdade? Não vale a pena, não sei o quê. E aí, até mostra o menininho que ele foi tomar banho no rio numa água radioativa, né? E aí, o que ele faz? O Ted pega um carro grande, eu não sei o nome daquilo, um trator, vai até a parede e derruba a parede toda, a parede da cúpula. E o pessoal olha pra fora e vê aquele lugar tudo cinza, insalubre, toda aquela fumaça, aquele ar poluído. Aí ele fala, tá vendo? Sem as árvores é isso aí que tem. Ou o ar artificial, que tem dentro da cúpula lá, aquela vida artificial, ou esse mundo insalubre. Então a gente precisa plantar. Tem uma musiquinha, né? Deixar nascer e tal. O senhor O'Hare fala, vai morrer, vai murchar e apodrecer. A musiquinha é legal. E aí, todo mundo fala, não, tem que plantar assim, então ajuda ele a plantar a árvore. Ele planta a árvore ali no meio da cidade e com aquela parede fora, né, tipo, ele derrubou e tudo mais, a árvore vai crescendo e tal, vai o vento pra cá, vento pra lá e vai nascendo outras árvores, outras plantas, e aquilo que era cinza ali tá começando a ter vida, né. Aí uma vez Hildo sai de dentro da casa dele, vai regar as plantinhas que estão nascendo e tudo mais e tal, e aí o Lorax volta, né, fala, tá vendo? Alguém se importou de verdade para fazer mudanças e tudo mais, e a gente pode mudar enquanto é tempo, né? Mas as pessoas têm que se importar muito com isso. Então, se você está na praia, não deixa seu lixo na praia. Se você está andando de ônibus, ou se você está andando de carro, se você está andando de metrô, de trem, tanto faz. Se você está andando com algum transporte, não vai chupar um picolé e jogar o palito fora, ou vai pegar a garrafinha de água e jogar a garrafa pela janela, porque isso é muito feio, gente. Primeiro que é nojento, falta de educação e, né, prejudica todo o meio ambiente, porque tem os humanos que transitam, tem os animais também, né, que transitam ali, dependendo de onde você está. Isso é muito perigoso. Então, por favor, cuidem da nossa natureza, cuidem do nosso mundo, né? Faz a sua parte, mesmo que ninguém mais faça. Faça você a sua parte para depois você não precisar dizer que a culpa é sua também, né? Porque todo mundo tem que contribuir um pouquinho. Então, o que você pode fazer para outra pessoa é falar com ela das coisas que acontecem, o que pode ser do futuro, né? E tentar trazer uma luz para essa pessoa, para ela não fazer isso. E para a criança, assista esse filme com criança, explica para a criança que não pode jogar um pacote de bala ou um pacote de biscoito, alguma coisa do tipo no chão, na rua, né? Dê essa educação para os seus filhos, né? Para os seus sobrinhos ou para a criança que está com você, não sei quem está com você, quem está assistindo, até mesmo outros adultos. E mostre para eles também, fale isso com os outros adultos também, porque às vezes os adultos se esquecem das coisas, né? E joga ou não se importa, e aí acontece o quê? Não se importa, né? É uma lição do filme. Só vai acontecer alguma melhora se alguém se importar. Então faça a sua parte e tenta ajudar o máximo possível outras pessoas a fazerem a parte dela também.
tá? Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse spoiler, desse filme. Se você não assistiu, assista. Se você já assistiu, você reassista, indique para outras pessoas também, comente aqui o que você achou do filme, se você gostou, qual foi a sua parte favorita, qual foi a parte que você não gostou também. E se você não gostou, você tem todo o direito de estar errado, tá? Porque esse filme é maravilhoso, não tem como não gostar desse filme. Eu não li o livro, eu descobri há pouco tempo que esse livro existe, né? E eu não sei se tem aqui no Brasil. Eu vou procurar saber depois, porque provavelmente eu vou querer ler, mas muito provavelmente o livro não vai ser tão legal quanto o filme. Mas enfim, eu vou procurar saber se tem esse livro, porque se for um livro infantil também eu acho que eu não vou querer muito ler. Mas enfim, eu vou procurar saber, pesquisar, talvez sim, talvez não. Esse livro eu não vou prometer pra vocês que eu vou ler, porque o filme eu já gostei, eu gosto muito e assisto sempre que posso. Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande beijo!